Oi, eu sou a professora Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. E para a gente entender, como a acentuação acontece, a gente dividiu essa aula em duas aulas, e a gente vai recapitular algumas coisas, sobre divisão silábica, sobre sílaba tônica, ok? Para a gente poder entender melhor como a acentuação gráfica, é classificada, como ela acontece. Bom, lembrando que aqui a gente já tem a nova regra, tá, gente, da acentuação. A nova regra ortográfica que tá valendo, acho que desde 2006, 2007, não me recordo muito bem, mas foi um acordo com Portugal para facilitar, para a língua ficar um pouco mais próxima uma da outra, Então a gente vai entender como que a gente vai acentuar as palavras, ok? Bom, faz-se necessário revisar alguns pontos gramaticais que nos ajudarão a compreender as regras da acentuação gráfica da língua portuguesa, ok? Quanto à classificação das sílabas, as palavras podem ser, vamos lá, átonas, quando não há ênfase na pronúncia de uma sílaba, ou tônica, quando há ênfase na pronúncia de uma sílaba. Vamos entender. Bom, a palavra mato, por exemplo, tem duas sílabas. A primeira, ma, é tônica, porque é a sílaba mais alta, mais forte, mato. E o to é átona, porque ela fica perto do ma, ela não soa tão forte. Então toda palavra vai ter uma sílaba tônica e as sílabas átonas, que são as outras que não são tônicas. Bom, também a gente tem, quanto à posição silábica, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser, oxítonas. Oxítonas, quando a sílaba forte encontra-se na última sílaba da palavra, Bom, vamos entender isso. Aqui, sa, si, saci, O si é mais forte. Funil, Aqui é dividido assim, funil. Parabéns, Isso aqui é uma sílaba só. Café, calor, bombom. As duas sílabas são iguais, mas a última é pronunciada, um pouquinho mais alta, bombom. Então, gente, a oxítona, sempre vai ser a última sílaba da frase. Não importa se a palavra tem uma, duas, três, quantas sílabas forem. Se tiver a sílaba tônica na última, vai ser oxítona, ok? Por quê? Porque a gente conta a palavra assim, de trás para frente, Uma sílaba, duas sílabas. Se tivesse três e a sílaba tônica, tivesse aqui, ela seria outro tipo de palavra. Se tivesse aqui, outra, que a gente vai ver, ok? Então, sempre, vamos lembrar que essa classificação oxítona, paroxítona, proparoxítona, você sempre tem que contar de trás para frente. Porque se você for de frente, de frente para trás, dependendo do tamanho da palavra, isso pode te confundir, tá? Então é muito, muito mais simples você pensar de trás para frente, tá? Paroxítonas. Quando a sílaba forte encontra-se na penúltima sílaba. Então, aqui o exemplo, amável. Então, amar, O ma aqui é paroxítona. Dormindo. Então, o min é mais alto, Então, a sílaba tônica é essa daqui. Sossego, Sossego. Então, aqui, sílaba tônica, tá? Então, quando a gente for contar, uma, duas,
3. Última, penúltima, antepenúltima. Então, se tá na penúltima é paroxítona, né? Escola. Então, a gente tem aqui o có, né? Escola. Então, o có, ele é a sílaba tônica. Então, né? Não é oxítona, não é proparoxítona, é paroxítona. Ok? E proparoxítonas, então, é quando a sílaba forte encontra-se na antepenúltima sílaba. Não importa o tamanho da palavra, pode ser um palavrão. Eu vou tentar pensar aqui uma que seja exemplo. Mas é porque a gente tem aqui palavras que basicamente tem 3 sílabas, né? Então, fica muito mais fácil quando tem 3 sílabas. Estando na primeira, já matou, é proparoxítona. Então, ó, a gente tem aqui publicou. Se fosse aqui, seria oxítona. Se fosse aqui, paroxítona. Mas como é aqui, é proparoxítona. Rápido. Rápido, né? Mais uma vez, proparoxítona. Lâmpada. Sílaba tônica, também aqui. Pêndulo, também. Cômico, também. Agora, uma coisa que facilita você descobrir qual palavra é proparoxítona tem uma regrinha muito importante sobre as proparoxítonas. Toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Isso daí é um exemplo de... Vou falar uma música para vocês ouvirem e lerem a letra. Quem não conhece, Construção do Chico Buarque. Tá, gente? Ó. Construção. Construção do Chico. Essa música, além de ser um excelente exemplar de música brasileira, assim, uma das melhores músicas brasileiras que se tem por aí, ela trabalha, né, numa construção, né, incrível, com palavras proparoxítonas, né? Vou lembrar aqui um trecho. Agora, olha que branco, né? Esqueci, gente. Deixa pra lá. Mas ele vai trabalhando com proparoxítona sempre no final. E no final ele vai trocando elas, né? E tropeçou no céu como se fosse bêbado. Tijolo por tijolo num desenho mágico. Né? Então as palavras que vão aparecendo no final são todas proparoxítonas. Né? E tropeçou no céu como se ouvisse música. Tá? Então, assim, é um exemplo sensacional de música e de como você pode, né, ver que as palavras proparoxítonas são todas acentuadas, tá? Você vai ver muitas palavras proparoxítonas lá. E de construção, né? Realmente o nome da música tem tudo a ver com tudo que diz respeito à música, tá? Bom, quanto à classificação dos encontros vocálicos. Vocês lembram dos encontros vocálicos? É um encontro de vogais. Então, a gente classifica as palavras de acordo com esses encontrinhos vocálicos. Quantas vogais tem cada sílaba, tá? Então, a gente tem o ditongo, por exemplo, né? O ditongo é um encontro de 2 vogais, né, na mesma sílaba. Então, vamos entender isso, ó. A gente tem exemplos aqui monossilábicos, né? Céu, essa palavra não divide. Véu não divide também. Agora aqui, uma que divide. Coisa. Então, aqui nós temos, ó, 2 sílabas que ficam juntas. Ideia. Então, ideia aqui, ó. Também 2 sílabas que ficam juntinhas. E a gente tem mais um monte, ó. Lua. Rua. Né? Mão. Né? Todas palavras que tem esse questão de tom, tá? Que não se dividem. Tritongo. O tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma frase, na mesma palavra. Tá? Então, o tritongo vão ser as 3
3 vogaizinhas se encontrando na mesma sílaba. Vamos entender. Paraguai. Aqui, ó. 3 vogais que não se dividem. Uruguai. Também não se divide. Saguão. Aqui não era para ter um A, tá, gente? Erro de digitação. Ah, tá ao contrário. Tá, peraí. Saguão. Saguão é aquela parte do prédio que é tipo um pátio, tipo um hall de entrada, saguão do prédio. Então, saguão. Quais, né? Uma palavrinha que não se divide também, ó. Quais. Averiguei. Que é você conferir uma coisa, você investigar, você vai averiguar. Bom, e tem o hiato. Hiato é aquele cara que separa as sílabas, né? Ele sempre vai separar as vogais, na verdade. Então, a gente vai ter, ao invés de união de sílabas, o hiato vai separar. Aqui, por exemplo, faísca. Faísca, né? Ideia, a ideia entra em 2 exemplos, porque a ideia aqui, ó, como vem aqui embaixo, a palavra ideia possui um ditongo e um hiato, porque ao mesmo tempo que esse ei não se separa, esse i e esse a aqui se separam, senão ele seria um tritongo, né? Então ele tem um ditongo e um tritongo ao mesmo tempo. Papagaio. Também poderia ser um tritongo, mas não é. Bainha. Quanto ao número de sílabas, né? Agora não é o encontro vocálico, é o número de sílabas. A palavra pode ser o quê? Bom, quanto ao número de sílabas, a palavra pode ser monossílaba, né? Com apenas uma sílaba, ou monossilábica, tá? A gente pode falar tanto uma quanto outra. Então, ó, mal, mês, vi, só, tá? E a gente tem inúmeras palavras monossilábicas que a gente pode, né? Que a gente pode usar como exemplo, e pão, mas o que? Chão, vão. Eu tô lembrando de várias com cedilha. Mãe. Ups. Pai. Vai. Sai. Agora, olha que engraçado. O sai é monossilábico, mas se você fala sair com acento, aí vai ter um hiato, tá? Por quê? Porque esse i aqui com acento, ele vai fazer a frase, a sílaba se separar, tá? As vogais se separar. Então vai deixar de ser uma monossílaba, monossilábica, né? Uma palavra monossilábica, monossílaba, e vai se tornar uma palavra dissílaba. E vai ter um hiato, tá? Exatamente por causa disso aqui, né? Então é o verbo sair no passado, da primeira pessoa. Eu saí ontem à noite. Isso é muito importante, tá, gente? A gente saber a diferença entre sai e sair. Isso é importante a gente pensar nesses acentinhos aí na hora de escrever, tá? Porque são 2 palavras diferentes, tá? Sai você sai a hora que você quiser. Agora, sair é passado e é eu sair, ok? Dissílabas. Com 2 sílabas. Bom, né? Se mono é uma, dissílabas é 2. Então, café, 2 sílabas. Casa, muito, livro, roupa, ritmo, né? O ritmo aqui ele quebra de uma maneira estranha. É uma palavra, inclusive, que é muito fácil a gente cometer o erro de escrever ela
errado, porque esse T é um T mudo, tá, gente? E não tem acento. Então, ritmo é escrito assim, com T mudo, sem acento. Trissílabas. Palavras com 3 sílabas. Então, vamos lá. Europa. Criança. Maluco. Tornado. E polissílabas tem 4 sílabas ou mais. Então, né, aquelas palavronas enormes. Parapeito. Estudante. Universidade. Essa é bem grande. Labirintite. Ok? A gente pode colocar, sei lá, uma outra grande aqui também, ó. Pa. Ra. Le. Le. Pi. Pe. Do. Enorme, né? Então, olha quantas sílabas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo mundo aí lembra o que é paralelepípedo? Aquela pedra antiga, antes do asfalto, que tem debaixo do asfalto na maior parte das cidades, é paralelepípedo, aquela pedra enorme, né? Que era colocada na terra para fazer o calçamento das ruas, ok? As gramáticas costumam ainda classificar os monossílabos, palavras com apenas uma sílaba, em 2 tipos, vamos entender. Monossílabo átono, palavras de uma sílaba fraca, ou seja, pronunciadas sem ênfase. Estes podem ser artigos, tá? Artigo é aquela palavrinha que a gente coloca antes do subjetivo, tipo o menino, a menina, uma bola, duas aí já é numeral, mas uma menina, né, que é o artigo indefinido, que a gente tem os definidos, né, a, o, as, os, as, ou o indefinido, que é uma, uns, umas, tá? Então, o artigo é um monossílabo átono, por quê? Ele não tem tônica, ele não é tônico, então é a, o, né? Você vê que é aquela coisa. Pronomes pessoais oblíquos, né? Que é aquela palavrinha que a gente coloca no, por exemplo, procura-se. Vite. Dou-lhe. Né? A gente vai estudar eles especificamente depois. Mas esse é o pronome átono, tá? Ele é usado para isso. Então, os pronomes pessoais oblíquos, na verdade, pronome átono. Pronomes oblíquos, né? Se, te, ti, le, o, a. Eles são átonos também, tá? Porque eles não têm essa tônica, essa coisa que sobe o som da palavra. Pronome relativo, que. Conjunções, né? Nós temos e, ou, mas, nem. Preposição, dos, de, a, na. E nós temos os monossílabos tônicos, né? Palavras de uma sílaba tônica, ou seja, pronunciadas com ênfase, que podem ser verbos, li, vi, ter, ser, de. Olha a diferença, né? Enquanto aqui é se, te, ti, le, o, a. O, a, que. Aqui é vi, li, ter, ser, de. Substantivos, né? Alguns substantivos. Sol, mar, flor, dor, mel. Todos tônicos. Adjetivos. Mal, bom, má. Pronomes. Eu, tu, nós, mim. Advérbios. Lá, cá, bem, já. Tá? Então, esses são os monossílabos, né? Os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Bom, então compreendendo como a gente classifica as palavras, né? Como elas são divididas, que nós temos, né? Vamos só dar uma revisada aqui. Nós temos, quanto à classificação silábica, átonas, né? Átonas ou tônicas, né? Que vão ter sílabas átonas ou tônicas. Quanto à posição silábica, temos oxítonas, né? Última sílaba tônica.
Paroxítonas, penúltima sílaba tônica. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica. Quanto à classificação dos encontros vocálicos, ditongo, tritongo, 3 sílabas, hiato, separação dessas vogais, tá? Quanto ao número de sílabas, monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. E nós temos os monossílabos átono e tônico, tá? Isso vai ser muito importante para a nossa próxima aula, que nós vamos falar da acentuação de fato. Como a gente vai acentuar essas palavras baseadas nessas informações que a gente teve agora, ok? Bom, a gente fica por aqui. Obrigada.